Seleção brasileira joga mal do início ao fim e apenas empata contra o Marrocos na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. E agora vamos conferir a reação da mídia do PVC Casagrande com esse resultado muito ruim do Seleção Brasileira e de uma partida bastante abaixo do Brasil. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Já está no ar o Posse de Bola pós Brasil 1, Marrocos 1, estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Sofrida, hein, rapaz? Temos muito a dizer e eu não quero falar muito, porque eu quero já apresentar a turma que está aqui e que a turma que está nos Estados Unidos também. Olá, Juca Kfouri. Olá, seu destaque. âncora. Meu destaque é para o time dos Estados Unidos, para o resultado que o Catar conseguiu e para a constatação de que Marrocos tem um time. A seleção brasileira tem alguns talentos. Hoje, o do Vini serviu para empatar um jogo que, na verdade, pelo primeiro tempo, a seleção brasileira não mereceu. Arnaldo Ribeiro. Bom, não temos um time, temos alguns talentos, talvez um principal deles não entrou em campo. Sem dúvida. Endrick. Depois de 5 substituições, Endrick, que estava batendo na porta, não entrou em campo. E o Ancelotti abraçou 1-1, como a gente tinha comentado pela manhã, né? Então, para ele, até que não foi ruim. Mas olha... José Trajano. Olá a todos e todas. Olha, foi um jogo horroroso. Segundo tempo, então, foi triste. O Brasil jogou mal. O Marrocos, no final, pregou. Olha, é o futebol com carnaval apregoado pelo mister? Olha, eu vou te contar um negócio. Na verdade, foi aquilo que eu esperava. Eles prometeram um futebol melhor, mas não correspondeu. Teve um gol bonito do Vini Júnior, mas cá entre nós, foi uma decepção. Lá, direto do estádio onde aconteceu a estreia do Brasil 1-1, Paulo Vinícius Coelho. Seu destaque, PVC. O Ancelotti foi mal do início ao fim, escalou mal. Acho que muita gente queria o Ibañez, mas o Ibañez não jogou bem. Tomou cartão amarelo, saiu pelo cartão. O Casemiro parecia um caminhão fazendo curva na Serra das Araras, de pesado, de torto, de lento. E acho que ele mexeu mal também, porque o jogo estava pedindo o Endrick. Está pedindo o Endrick. Agora, é aquilo que a gente falou de manhã. É uma Copa do Mundo à italiana. O Ancelotti acha que não importa começar mal desde que termine bem. Só que para nós, brasileiros, terminar bem é ganhar o 8º jogo. Olha, temos uma enquete. E acredito que o início da seleção brasileira deixou bastante a desejar, com a expectativa que foi criada em cima da seleção em torno de um bom futebol. Acredito que todos os jogadores que entraram em campo deixou muito a desejar. O Vinícius Júnior foi um jogador que conseguiu marcar o gol da seleção brasileira e foi um dos principais jogadores da seleção, mesmo não fazendo uma grande atuação assim. O Rafinha, um jogador bastante discreto que não conseguiu apresentar o seu futebol em que ele atua no Barcelona, o futebol que ele joga no futebol espanhol. E o time defensivamente também muito mal, o Casemiro muito mal, tanto que foi substituído pelo Fabinho. Acredito que o time entrou muito mal e deixou bastante a desejar do início ao fim da partida. Para quem está nos acompanhando ao vivo, e é claro que é sobre a estreia do Brasil. O que você achou da estreia do Brasil? Põe na tela aí a nossa enquete. A estreia do Brasil foi preocupante, decepcionante, dentro do esperado, que afinal muita gente falava, vai aparecer, vai entrar já já, ou boa, como foi a estreia do Brasil na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Vou repetir, né? Preocupante, decepcionante, dentro do esperado ou boa. Essas são as alternativas, daqui a pouco aparece aí na tela para você as alternativas sobre... Do meu ponto de vista que esperava. Olha lá, tá aí a enquete para você. Sim. Quero que, na falta dos outros titulares do pedido de likes, você... 8 mil likes, portanto, é a nossa meta de likes. Então, vocês que estão em casa, chamem parentes e amigos para entrar aqui na live, que já passou.
baixos. O Marrocos começou muito melhor. Para mim, o Boadi, número 6, jogador do Lille, foi o melhor do jogo, acima de longe. Que jogador. Apesar do brilho individual ter sido do Vinícius Júnior na jogada do gol. Mas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ninguém vai catalogar assistência para o Bruno Guimarães, né? Porque assistência é quando você toca a bola e assiste o autor do gol. Não quando você toca a bola e assiste ao autor do gol. Regência verbal, aprendi na escola. Ele deu o passe e o Vinícius fez o gol. Fez a jogada toda do gol. Mas o Boadi, para mim, foi o melhor do jogo. A diferença está claramente no meio-campo. A falta de controle. O Paquetá, os primeiros 15 minutos do Paquetá foram trágicos. Depois ele até acertou um pouco mais, assentou, quase fez um gol numa jogada do Vinícius Júnior aos 45 do primeiro tempo. Mas o jogo foi ruim. O Brasil jogou mal. Vamos pegar assim, estreias do Brasil e Suíça, por exemplo, em 2018, que foi um empate por 1-1. O Brasil empatou, foi frustrante, mas jogou uma partida digna. Jogou melhor. Hoje foi uma partida abaixo da crítica. Vamos lá, vou voltar para talvez Brasil e Suécia 78. O Brasil jogou mal contra a Suécia e empatou 1-1, gol do Reinaldo. Podia ter feito 2-1 naquele gol do Zico mal anulado, na última bola do jogo. Eu não gostei. Acho que o Marrocos teve momentos de muito mais tranquilidade. Na prática, o que o Marrocos mostrou é que ele é um time. E um pouco do que a gente tem dito. O Brasil tem grandes, na minha opinião, tem grandes jogadores. Mas o Brasil ainda não tem um time. Olha, só adentrando ao gramado, Walter Casagrande Júnior, que também está no jogo. Grande e Walter. vai falar suas impressões. Só vou te dar boa tarde, boa noite para você. Posso eu fazer a primeira pergunta para o Walter Casagrande? Sem dúvida. De quem tenho saudades e com quem cobri lá. a última Copa? Olha lá, tá Pulp Fiction. Exato. Walter Casagrande Júnior, você com todo o seu conhecimento de centroavância, cogita, aceita, admite Igor Thiago, que é incapaz de matar uma bola, mas pior, é incapaz de cabecear aquela bola quando estava 0-0 para dentro do gol, furar aquela cabeçada, Casão. Me diga se ele pode estar com a camisa amarela da seleção. Boa noite, Casão. Fala, Ju. Boa noite a todos. Cara, primeiro, decepcionante para mim foi o Carlo Ancelotti. Eu coloco o mau futebol da seleção brasileira na conta dele. Totalmente na conta dele. Segundo, você começar com o Igor Thiago, ok, você vai tentar um modo de atacar, um cara grande dentro da área, um cara que cabeceia bem, forte fisicamente, mas não funcionou o primeiro tempo inteiro. Tira no intervalo e coloca o Endrick. Eu tiraria Rafinha e Igor Thiago no intervalo e colocaria Endrick e Ryan no intervalo. Faria um ataque muito mais rápido, muito mais agressivo, muito mais jovem, muito mais empolgante, sabe? O segundo tempo, aqui no estádio, a torcida brasileira, a torcida de Marrocos também, no segundo tempo, eles podiam ter dormido, eles podiam ter feito qualquer coisa, sair, comprar pipoca e voltar, que não ia mudar nada. Não mudaria o jogo em nada. E muito por responsabilidade do Carlo Ancelotti. Demorou para mudar, mudou mal, deixou o Rafinha uns 90 minutos. O Rafinha não dominou uma bola. O Rafinha não deu um passe. O Rafinha não chutou uma bola. O Rafinha, ele perdeu todas as divididas. Ele não aconteceu pelo lado direito e depois centralizado foi pior ainda. E o Endrick aqueceu. O Endrick lembrou o Jorge Mendonça, né? Em 78. Aqueceu o segundo tempo inteiro e o cara não põe não põe o garoto, que no último jogo fez gol da vitória, que no penúltimo jogo entrou e desequilibrou. Cara, eu não sei o que passa na cabeça de treinador da seleção brasileira, porque não é só o Carlo Ancelotti, o Dorival Júnior fazia a mesma coisa com o Endrick. Qual é o problema? Falta coragem para colocar um garoto de 19 anos de centroavante titular da seleção brasileira? Ninguém tem peito de fazer isso. Um treinador ganhou várias Champions, todas as ligas europeias, jogou 2 Copas do Mundo como jogador, fez parte do grande time da Roma, grande time do Milan. Todo mundo esperando que a personalidade do Carlo Ancelotti fosse a diferença para a seleção brasileira e nem ele tem peito de colocar o Endrick no jogo de Copa do Mundo? Isso aí me desesperou. Mais do que o Igor Thiago, Juca,
me desesperou é ver o Endrick no banco e não entrar no jogo. E isso eu fiquei desesperado. E agora eu quero saber de vocês, torcedores. Diz aí nos comentários o que você achou da escalação do Brasil nesse jogo e o que você achou da atuação de todo o conjunto da seleção brasileira nesse empate por 1-1 contra o Marrocos. Deixe a sua análise e sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like no vídeo, que é muito importante. Valeu e te espero no próximo vídeo.